Bacana, beleza. Dando continuidade ao tópico sobre reações químicas, hoje veremos algumas das classificações das reações químicas, ok? Já que na primeira aula nós vimos o que é uma reação química, o que é uma equação química, como é que ela é definida, como é que ela é representada, dentre outros detalhes aí. Vamos abordar, a partir deste momento, a classificação das reações químicas, ok? Reações de síntese ou adição. São aquelas, pessoal, em que eu tenho dois reagentes formando um único produto. Lembrando que em uma reação química, os componentes à minha esquerda, como A e B, são os reagentes. Os componentes à direita, depois da seta, são os produtos. Lembre-se, toda reação química é formada por dois componentes, por dois membros, reagentes e produtos. Os reagentes sempre serão aqueles antes da seta. No caso desse exemplo genérico, A e B são os reagentes. A e B, individualmente, são os reagentes. Depois da seta, eu vou ter um grupo AB, né, da união de A mais B, eu vou ter o grupo AB, que vai ser o produto. Então, nas reações de síntese ou adição, eu vou ter a seguinte situação: dois ou mais reagentes formando um único produto. Ou seja, são aquelas em que duas ou mais substâncias reagem, produzindo uma única substância mais complexa. Observe aí. Eu tinha A, uma substância mais simples, juntando com B, outra substância mais simples, formando um único produto AB mais complexo. Ok? Beleza? Então tá aí. Várias substâncias formando uma única só. Reações de síntese ou adição. Exemplo. O magnésio reage com o oxigênio do ar, produzindo óxido de magnésio. Então, eu tenho bem aqui, ó, uma substância simples, magnésio, com outra substância simples, oxigênio. Dois reagentes formando depois um único produto, o óxido de magnésio, MgO. Beleza? Reações de síntese ou adição, lembra? Sintetizar, unir, adicionar. Essa reação é utilizada em flashes fotográficos descartáveis e foguetes sinalizadores. As reações de síntese, elas também podem ser subdivididas ainda em reações de síntese total, quando partimos apenas das substâncias simples, ok? Como nós estamos vendo aqui, carbono mais oxigênio, formando gás carbônico. Duas substâncias simples, o carbono e o oxigênio, formando uma substância complexa ou composta, o gás carbônico. No caso, aí está sendo representada a queima do carvão. E temos a síntese parcial, quando dentre os reagentes já houve no mínimo uma substância composta. Ok? Nós temos o que nesse caso? Eu tenho no mínimo, dentre os reagentes, uma substância composta. Lembrando, pessoal, qual a diferença de substância simples para substância composta? Substância simples, aquela formada somente por um único tipo de elemento. O2, só oxigênio. H2, só hidrogênio. Cl2, só cloro. P4, só fósforo. Em contrapartida, uma substância composta é aquela que vai apresentar dois ou mais elementos químicos diferentes entre si. H2O tem elementos hidrogênio e oxigênio diferentes. CO2 tem elementos carbono e oxigênio diferentes. E assim vai. Ok? Adiante. Então, reações de síntese e adição podem ser total ou parcial. Na parcial, quando dentre os reagentes há no mínimo uma substância composta. No mínimo.
Reações de análise ou decomposição. É o inverso da reação de adição ou de síntese. Enquanto na de síntese ou adição a gente vai unir, vai juntar, na análise ou decomposição, lembra, decompor, quebrar, separar. É o inverso. Então eu vou ter uma única substância, um único reagente, aqui ó, AB juntinho, se quebrando ó, e formando A e B separados. São aquelas em que uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Uma mais complexa se divide em outras duas menos complexas, mais simples. Isso é análise ou decomposição, ok? Como nós temos aqui a situação aí. Um composto do sódio, NaN3, é utilizado nos airbags, dispositivos de segurança presentes em muitos automóveis. Quando esses dispositivos são acionados, a sua rápida decomposição origina nitrogênio e esse gás inflama os airbags. Então, o que é que a gente está observando aqui? Não é isso? Uma substância composta, mais complexa, se dividiu, ó, formou N2 e Na. Quebrou. Análise ou decomposição. Beleza. Adiante. Certas reações de análise ou decomposição podem receber nomes especiais. Certo. Reações de análise ou decomposição são reações de quebra. Só que essas quebras podem se dar por ação do calor. Então vai ser uma reação de decomposição ou análise chamada de pirólise, ou seja, onde a quebra da molécula vai se dar pela ação do calor. Então tá aí, decomposição pelo calor, representada na equação química por um delta, que nós já vimos na aula anterior. O que é que esse delta representa em cima da setinha? Representa o quê? A presença de calor, aquecimento. Então, observamos aí. O triângulozinho em cima da seta da reação simboliza aquecimento. Nós temos uma única substância complexa se dividindo ó, em várias outras depois. Beleza? Decomposição. A decomposição também ela pode se dar pelo efeito da luz. Dessa maneira, ela é chamada de fotólise, decomposição pela luz. Uma substância mais complexa ou composta se dividindo em outras mais simples. Quebrou, análise ou decomposição. A decomposição, a quebra da molécula, também pode se dar pela decomposição pela eletricidade, por uma corrente elétrica. Chamamos esse caso de eletrólise. Decomposição pela eletricidade. Um composto mais complexo se dividindo em outros dois mais simples. Análise ou decomposição. Beleza. Adiante, pessoal. Reações de deslocamento ou de substituição ou de simples troca. Como é que acontece esse tipo de classificação aqui da reação química? Quando uma substância simples reage com uma substância composta, originando uma nova substância simples e outra composta. Ok? Eu vou ter esse caso bem. Uma substância simples vai reagir com a substância composta. Produzindo, originando uma nova substância simples e outra substância composta. Nessas reações de deslocamento, ou substituição, ou simples troca, analise esse nome e esse termo. Ó. Observa. Deslocamento, substituição, simples troca. Então vai haver uma permutação, uma troca. Alguém vai mudar de lugar com alguém aí. Esse é o X da questão dessas reações de deslocamento ou de substituição. Observa sempre o antes e o depois das reações químicas. Aqui eu tenho uma substância simples A e uma substância composta formada por X e Y. Depois da reação, eu tenho uma substância composta AY
e depois uma substância simples X. O que é que eu vou observar o antes e o depois? Eu observo que houve uma troca entre elementos aí. Não foi isso? Houve uma troca. Observa que o Y, que nos reagentes fazia par com o X, quando passou para os produtos, o Y agora está fazendo par com o A. Ou seja, houve uma troca aí. Um elemento trocou de posição com outro elemento. Novamente, antes, nessa situação aqui, ó, o Y fazia par, né? Antes da seta, o Y fazia par com o X. O elemento Y fazia par com o X. Depois da seta, do lado dos produtos, o Y já passou, já mudou o seu parceiro. Já mudou e começou a fazer par com o A, com o elemento A. Então, houve a permutação, a troca de um elemento químico. Quando se observa essa situação, nós temos o que? A reação chamada de deslocamento, substituição ou simples troca. Ok? Como a gente está observando aqui, antes eu tinha um ferro, sulfato de cobre. Depois, sulfato de ferro mais cobre. Observa aí que antes da reação, o cobre fazia par com o SO4. Depois da reação, observem aí, tá? Que o ferro é que passou a fazer par com o SO4. Houve uma troca, houve uma permutação. Ok? Beleza? O ferro trocou de lugar com o cobre. Ok? O ferro trocou de lugar com o cobre. Antes, o ferro é que estava isolado. Depois, o cobre é que passou a ficar isolado. Ok? Beleza. Houve uma troca, uma mudança de posição. Simples troca, deslocamento. Reações de dupla troca ou dupla substituição. Ora, observem bem. Se nas reações de deslocamento, simples troca, ocorre uma troca, reações de dupla troca ou dupla substituição vão ter o quê? Duas permutações, dois elementos permutando de posição, trocando de lugar um com o outro. Ok? Vejamos essa seguinte situação, ó. Tem-se AB, XY, os reagentes, ó. Antes da seta, AK, eu tenho essas posições aí, AB, XY. Depois da seta, AK, eu observo que os pares mudam. Antes, eu tinha um par, o A fazendo par com o B. AK, antes da reação. Agora mudou. O A está fazendo par com Y. E assim vai. X está fazendo par com Y antes aqui da seta nos reagentes. E depois o X muda seu par. Vai fazer par com B. Então observa que houve duas trocas aí. Duas permutações. Dois elementos trocando de lugar. Então, dupla troca ou dupla substituição. Como a gente está observando aí. Misturar uma solução de nitrato de prata com uma solução de cloreto de potássio resultará numa solução de nitrato de potássio e um precipitado de cloreto de prata. Então, como a gente pode observar aí. Antes, eu tinha AgNO3 e o KCl. Não é isso? Depois, a GCl, KNO3, ou seja, vamos lá. A prata que fazia par com NO3, agora vai fazer par com o cloro, ó, formando quem? AgCl, uma troca. O potássio que fazia par com o cloro, né, ó, agora vai fazer par com quem? Com NO3, formando agora quem? O KNO3. Observa que houve um duplo deslocamento aí. Houve dois elementos, duas situações
é trocando de posição. Ok? Dois elementos, então duas partes, de um modo geral, é trocando de posição, mudando a sua localidade. Se eu tenho essa situação, duas mudanças, duas permutações, dupla troca ou dupla substituição. Ok? Belezeira?